No episódio de hoje de Sem Barbas na Língua vamos falar da alegada violação de Ronaldo, de piropos e dicas de engate, entrevistas de emprego e muito mais. Com um cu desses, estás convidada para cagar a minha cara. Sim. Está-te a pôr ideias no subconsciente. Não está. E acordas a querer levar no cu. Exatamente. É isso. Diz o que pensas, mas não pensas no que diz. Eu não preciso de ajustar contas absolutamente com ninguém. Para um país mais justo, para um país mais pobre, perdão. Deus existe dentro de nós. Quando as pessoas não acreditam em Deus, não, Deus existe dentro de nós. Ser exigente, não sermos piegas. Ser exigente, não sermos piegas. Mãe, olha, tu sabes fazer ténis. Ela fez 4, mas não sabe fazer ténis. Não sabe fazer ténis. Ai, que informação dramática. Sem Barbas na Língua, um podcast de Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves. Então sejam muito bem-vindos a mais um podcast Sem Barbas na Língua. Com 2 vítimas da insónia. É verdade. Olha, aponta só o micro mais para cima. Não tenhas medo que ele não te viola. Essas insinuações. Isso. Assim está bom? Tá. Olha. Está ótimo. Até assim. fez um barulhinho. Isso. Assim, sim. Pois é, cá estamos, não é? 2 pessoas de barba com sono e que sofreram de insónias. Tu tens uma teoria, não é? Sobre porque é que nós sofremos insónias. Tenho a teoria. Acho que a insónia é um mal de pessoas que pensam demais. E pensar demais não quer dizer que pensem bem. Que pensem bem. Claro. Atenção. Eu acho que os burros não têm insónias. Não quer dizer que quem não tem insónia seja burro. Mas uma pessoa que seja mais burra e ignorante tem menos preocupações, logo tem menos insónias. Também já me disseram, com grande sensatez, que a ansiedade é excesso de futuro. É verdade. É muito isso. Já ponderaste? Não é carpe diem, não é? Não somos carpe diem. Sim, mas o carpe diem está um pouco desvirtuado pelos posts de Facebook. Sim, e pelas tatuagens ao fundo das costas. Mas carpe diem ao fundo das costas quer dizer outra coisa. Sim. Queres eu? Estás a aproveitar aquele momento para quem está a ver. Não, mas o carpe diem tornou-se uma coisa muito... Aquela coisa muito juvenil de eu curto bué a vida, estás a ver? Hippie. Sim. Eu uma vez vi uma miúda a sair do barco dos pais. Isto foi na Croácia. E a miúda tinha 18 anos ou assim. E tinha uma tatuagem a dizer carpe diem. Estás a ver? E eu pensei, o que é esta gaja que está a fazer férias num barco de luxo com os pais? O que é o carpe diem para ela? É fazer os trabalhos de casa amanhã? Não é... Mas há esse carpe diem, que é o parque... Porquê é que eu disse parque diem? Parque diem, isso é um bom nome para um parque de estacionamento. Da igreja. Sim. Parque diem. Olha, um carpe diem, há esse dessa miúda e dos anúncios de cerveja que é o hedonismo, o prazer imediato, não há amanhã porque não interessa, mas eu acho que terá mais a ver a sua origem com a capacidade de tu viveres o momento, ou seja, não estares constante, de poderes aproveitar cada momento como diz olha, já falámos disso aqui, o Djokovic quando joga ténis diz que tem que ser, só pensa ponto a ponto, tem que estar naquele momento, não é? E as redes sociais e a forma como nós pensamos hoje desfragmentada torna isso muito impossível, porque estás sempre a viver outra coisa onde não estás. Sim, mas eu acho que é possível teres uma atitude carpe diem com o olho no futuro. Claro, e acho até que pode beneficiar. Porque, por exemplo, se queres embebedar, convém antes comprar cerveja para o dia seguinte, tens de ter o olho no futuro. Sim, ou um medicamento, que não vamos dizer o nome, porque não nos pagam para isso. Por acaso era um bom patrocinador para nós. O Gronzan? Mas tínhamos de fazer sempre de ressaca os podcasts. Não, mas no sentido em que se tiveres um olho no futuro, poderás ter a noção de que aquele momento não se vai repetir e que, portanto, é mesmo especial. Porque a vida tende a ser uma merda para a frente e vais morrer. Estás a ver? Eu estava a pensar não tanto no vais morrer, que eu sei que é uma coisa que te aflige mais a ti, mas com o avançar dos anos eu acho que me estou a tornar mais misantropo, ou seja, com menos paciência para estar com pessoas.
Ou seja, imagina nos 20 e nos 30. Eu acho que também não tenho menos paciência para estar com pessoas que eu não quero estar. Já não faço frete. Exatamente. Já não faço. Tenho que ir àquele jantar porque fica bem. Não vou, não me apetece. Exatamente. Não me apetece. Exatamente. Isto porque a pessoa não merece, não é só porque por algum motivo não há tantas afinidades, mas a pessoa até gosta de mim ou assim, não. E nesse caso, tento ir. Agora, se for tipo, isto só me está a convidar também porque sim, e ele nem gosta muito de mim, nem eu me gosto muito dele, não temos nada de afinidade, vou lá fazer o quê? Ou seja, uma das conquistas e dos atributos da maturidade é dizer não. Saber dizer não. Não sei. Também acho que ficas menos egoísta com a idade. Também é verdade. Portanto, algumas coisas. Eu se calhar dizia mais não a outras coisas porque era mais egoísta do que se calhar agora, tendo a estar mais disponível para ajudar os outros ou a ter tempo aos outros quando precisam. Felizmente nunca precisam muito de mim. É isso. Mas voltando às insónias, sim, acho que é. Mas pessoal criativo disso. Sim, pessoal que tem trabalhos criativos, acho que sofre mais disso. Porque estás sempre a trabalhar, não? Estás sempre em constante processo criativo e às vezes podes estar cheio de sono e isso acontece muito tarde, ficar já cheio de sono, há uma ideia ali de uma piada de um texto e eu vou anotar o telemóvel ou tento decorar aquilo e perco o sono. E tu não queres tomar comprimidos, não é? Não quero. Nunca tomei, já tomei tipo daqueles... os dormidinas e os valspertos, aqueles que são naturais. Isso não faz nada. Não faz nada. Acordo com sono. Para tomar é para o homem. Para um gajo que ir ao fim de 5 minutos que ir para lá. Agora, se me dissessem assim, tens aqui esta anestesia, uma seringa, em que tu tomas, faz mal nenhum, não faz habituação e dormes instantaneamente, tomava todos os dias. Apesar de, provavelmente ia perder muito boas ideias que tenho quando estou naquele limbo. Mas acho que para a minha saúde mental era melhor. É isso. Mas pronto. Mais uns dias de insónia e entras aqui com uma faca de mato na cantina do ISEG. É bater 3-4 pinhetas seguidas e até caís para o lado. E meditação? Nunca ponderaste meditar? Já tentei uma vez. Sim. Era algo que eu gostava de fazer. E aborreceste? Fazer yoga e meditação. Porque acho que era bom. Mas eu acho que para eu conseguir chegar a um estado em que isso me vai ser útil, vai ser preciso muito trabalho, muito empenho. Porque eu não consigo mesmo, antes conseguia facilmente não pensar em nada. Mas a meditação não é não pensar em nada. Atenção, isso é um equívoco grande. É o não te agarras aos pensamentos que vêm, sim, às ideias. Mas é o instrumento básico, o passo básico inicial da meditação é tu concentrar-te na tua respiração. Sim. Ou seja, mesmo pessoas que fazem meditação há muito tempo, em algum momento, deixam de estar capazes de se concentrar nesse momento, estás no momento, sentires o ar entrar, encher os pulmões, não é? Mas mesmo essas pessoas com mais prática, em algum momento o pensamento vai para algum lado. Portanto, isso é o exercício da frustração, é quando dás conta que já estás outra vez a divagar, voltares, não é? Mas há outros exercícios, podes visualizar coisas, podes sentir o corpo. Uma tela em branco. E o que isso faz, e eu não sou propriamente um entendido da meditação, apesar de tentar ter uma prática regular, já não tenho algum tempo, mas conheço pessoas que fazem inclusive retiros e que não têm qualquer ligação esotérica com a meditação, é como fazeres um exercício, e o que notas é exatamente como ir ao ginásio, portanto não é fazer meditação uma vez e agora estou muito mais calmo, não é? E vais conseguindo também essa maior capacidade de concentração e de foco. E realmente funciona porque o tal excesso de futuro é como se tivesse... Uma vez uma criança descrevia a meditação como se tivesse um copo cheio com água, cheio de pozinhos de várias cores, e com a meditação o que acontece é que em vez do pozinho estar a girar, o pozinho fica no fundo do copo. E isso dá-te uma maior perspectiva em relação à tua vida, percebes? E claramente serena-te. Eu vou dar um exemplo. Eu ontem estava muito ansioso ao fim da manhã. Tudo à minha volta estava a me irritar, estava uma gaja a comer de boca aberta, tinha que escrever uma coisa mas estava meio bloqueado e resolvi meditar durante 20 minutos e sinceramente serenei-me bastante. Tenho que experimentar. Só que eu acho que o meu meditar é, olha, vou estar parado durante 20 minutos, não será meditação. E então tenho que arranjar uma forma de conseguir uma técnica. Vou dar um exemplo. Olha, o Sam Harris, que muitas vezes falamos aqui,
lançou agora uma app, acho que ainda não está pronta para Android, mas vai estar em breve, sobre um curso de meditação que é Waking Up, e as 5 primeiras aulas são de graça. Sim. E quando a meditação é guiada, tens alguém que te vai relembrando, agora a respirar desta maneira, aí é mais fácil voltar, percebes? É como teres está-te a pôr ideias no subconsciente não tá. E acordas a querer levar no cu. Exatamente, é isso. Basicamente, o hobby gay. O que é que se tira destes primeiros minutos do podcast é, se fazes meditação, és paneleiro. É isso. Beijinho da paneleiro. Estamos a ser duplamente preconceituosos. Sim. Não só por utilização da palavra paneleiro, como tu levares no cu seres homossexual. Tu podes levar no cu sem ser homossexual. Já tive essa discussão várias vezes com pessoas e podemos Eu aqui gostava de ver discutir, essas discussões. Que é, Sim. só se fores violado. Não. Podes ter sexo anal, a Podes... tua namorada pode ter um strap-on. Ok, sim. Pronto, essa também era a discussão, que era um gajo que gosta de levar com um strap-on de uma mulher, não é gay. Não é a minha cena, Sim. Também nunca experimentei, mas não é a minha cena, não tenho curiosidade, mas não é gay. Porque gay implica atração pelo sexo oposto. Exato. Agora, quando ele começa a pensar o que era agir aqui era uma pila a sério, não é uma xixa, era xixa, aí sim, aí já é gay. Agora o homem pode estar a vida inteira a levar com uma pila de plástico que não é gay. O que é que preferias? Estar 5 minutos nos melos com um gajo ou ser penetrado 5 minutos por um strap-on pela tua namorada? Preferia levar no cu da minha namorada. Eu gosto dessa. Sim, fácil. Beijo na boca, gajo não é uma cena. Porque com ela era uma experiência. É um bocado, tal como já teremos feito coisas que fechámos. Não, isso afinal não estamos assim tanto. É verdade. Pronto. Desde que, e agora fazemos aqui uma ponte bonita, desde que ela parasse quando eu dissesse que não fizesse como ao Ronaldo. Ok, é? foi bonito. Foi bonito, não é? E então, vamos falar disso, começa a ser um tema recorrente e ainda bem. Ainda bem que a gaja viu a gaja. Que é uma acusação que remonta a 2009. Sim. De uma... Quando tu dizes remontar a 2009 não há nenhum tipo de subtexto daquele argumento. Foi há tanto tempo e só agora é que ela vem falar. Mas não há. Mas não então há. Explica lá isso. Ou seja, eu percebo perfeitamente que a vítima de uma violação não só falo passado uns anos, principalmente agora depois do movimento Me Too, que ganhe mais coragem, até porque as mulheres se calhar deixaram de ser olhadas tão de lado. Mas acho que é um dado comum e é um dado comum entre as pessoas abusadas. Sim, ou seja, a vergonha. Por cima, como uma celebridade como é o Ronaldo, não queria dizer logo o nome, portanto, eu percebo isso. Mas isso tem o reverso da medalha. Porque para mim também, se eu olhar pelo outro prisma, essa distância temporal dá força à tese de que é uma gaja só que quer sacar dinheiro e aproveitar-se deste movimento. Pronto. Como já aconteceram outros casos, não é? Já falámos aqui do Aziz Ansari e esses assim, à partida não parece ter fundamento de violação. Agora, o que está na base é uma violação de sexo anal, não é? Sim. Ou seja, que eles foram para o quarto, estavam enrolados, houve sexo anal, ela disse que não, quer fazer cocó. Sim. E ele... Mas antes disso, ela, Catherine Mayorga, é o nome dela, ela disse que ele a convidou a ir para o jacuzzi, ela não quis molhar o vestido, então ele ofereceu-lhe uma t-shirt e uns calções do Ronaldo. Sim. Não é? E que depois a puxou para cima da cama e forçou o ato sexual. Ela gritou várias vezes não. E supostamente ele no fim, diz ela, Cristiano Ronaldo terá perguntado se ela estava com dores, para depois dizer que era um homem 99% bom, à exceção de 1%. Uhum. Se isto é verdade, alegadamente, sim, então é uma mesquinhez bastante cruel, não é? Alguém que diz isto, quer dizer, violar já é bastante sim, a questão é, lamentável, não é? O Ronaldo terá já ido para a cama com quantas gajas? Com 100. Já foi com mais, certamente, sim, provavelmente, mas já. Em 100 viola uma, estás a ver? Não estou a ver. Não, se essa é a história verdadeira, é uma violação. Sim. É uma violação, apesar de ela ter ido para o quarto do hotel, que lá está, tira também força à tese da violação, porque a partir do momento vais para o quarto do hotel de alguém
E que já tinha havido roça-roças e não sei o quê. Podem acontecer tantas coisas entre entrares na porta sim, mas e estás... as pessoas transformam-se. Claro. Ou seja, não estou a falar em particular no caso do Ronaldo, mas é aquela coisa que muitas vezes, ainda agora com o Brett Kavanaugh, o candidato ao Tribunal Supremo, que é, mas ele sempre tratou bem as mulheres. Sim, isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Tu, na tua intimidade, podes tornar-te uma pessoa horrível. Mas... Ou seja, a premissa de ele agarrou-me na rua num beco escuro e violou-me é diferente de se fomos para o quarto do hotel. A premissa mas o ato é o mesmo. Se fores violado... Se for o mesmo, exatamente. Agora, se foi um ato Porque não é aquela coisa... ela vinha com uma saia muito curta. Não é? Não, mas subiu para o quarto do hotel. Sim. Pôs-se a jeito. Não, obviamente não tem... Se as coisas aconteceram dessa forma, se ela de início diz que não... Nunca te aconteceu... estás na noite com alguém... e a determinado momento tu estás enrolado com essa pessoa e a determinado momento dizer não apetece, vou-me embora. Elas a mim nunca dizem isso, não apetece. Não, mas nunca te aconteceu, a mim já me aconteceu dizer o que é que eu estou aqui a fazer. Não, claro, eu não sou nos meus tempos de solteiro, já, alguns casos, sim. Mas não. Sim, passa o álcool, né? O efeito do álcool. Depois vai à casa de banho, vê aquela cara de bebo no espelho. Exatamente, pensa, já são 6 da manhã. Pensa, vou para casa. Sim. Vou para casa. Mas pronto, porque essa é uma de versões. E supostamente ele terá pago 300 e tal mil euros. Há a versão que eu tinha na minha cabeça e que vi noutros sítios era que o sexo teria sido consensual. Depois começou a parte do sexo anal. Ela disse que estava a doer para ele parar e que ele não parou. Pronto. E acho que são 2 casos completamente distintos, não é? Um era, ela não queria fazer sexo, ponto, e ele forçou-a. Outra era, deixa lá ver se rola cu. Ela diz que não, para, e ele, espera lá que vai dar. Que é como se faz sexo anal. É muito assim o padrão, não é? Está-me a doer, ele, espera que já passa. É a escola do Taveira, não é? Aguenta aí e não chora. Mas diria que 99% dos casos de sexo anal é assim que começa. Agora... O caso muda totalmente de figura se ela começa a dizer que não a sério e ele agarra e força e viola e continua. E aí é uma violação tão grave como ele agarrar na rua uma gaja e apontar-lhe uma arma à cabeça e violá-la. E se for aí, eu acho que ele deve ser punido, deve ser preso. Agora, a questão da convicção pessoal, se eu acho que ele a violou ou que ela é uma oportunista, até pelo caso de ela ter aceitado o dinheiro... E agora vir falar com isto, nesta altura, não joga a favor dela em termos de credibilidade, estás a ver? Pois obviamente que o Ronaldo não passa essa vibe de violador, mas e é português, há uma convicção aqui pessoal de quem até o admira. Há aqui outra questão trabalho. Que é, muitas vezes o sistema judicial trata tão mal a mulher, ou a exposição é tão dolorosa, que... há um livro, por exemplo, do Jonathan Franzen chamado Purity, se não estou enganado, que fala sobre isso, sobre uma miúda que é violada na faculdade e seja pelo pai, seja pela própria faculdade, aquilo vai causar tantos problemas que ela acaba por não denunciar o caso, não é? Sim. E imagina estás nesta situação que é porque é preciso alguma coragem e é uma coisa dolorosa tu expores isso, não é? Nem toda a gente, é fácil estar aqui e dizer eu denunciava logo, não é? Mas imagina isto, dizem, olha, não vamos para o tribunal, o gajo é muito rico, vai ter os melhores advogados, tu vais passar uma vergonha no tribunal, ainda vais perder, vamos fazer um acordo, é uma forma de reparação. Sim. Claro, mas isso eu compreendo perfeitamente. Se o Ronaldo fosse ao cu Ronaldo fosse ao cu e dissesse, está aqui 1 milhão de euros, eu lá cá 1 milhão de euros, vou para o tribunal, já levei no cu e já ao menos vou ficar rico. E portanto eu percebo isso. Agora eu acho que ela passaram 9 anos e pensou, 300 mil euros é muito pouco para o dinheiro que o gajo tem. Mas por exemplo, no caso da doutora Ford, que em relação ao caso do Brett Kavanaugh, que teve 30 e tal anos, ela tinha 15 anos, não é? E foi agora depor no Senado, não tem nada a ganhar com aquilo, ou seja, não é uma mulher que vai ganhar dinheiro com aquilo. Fê-lo por um dever cívico e foi há 30 e tal anos. Ou seja, o que acho que acontece é muito importante nunca se desprezar uma alegada uma denúncia. Sim. Mas também não tratá-la como começar logo, mas isto e aquilo. Porque o que vai acontecer é, nós não nos podemos esquecer que o facto das mulheres serem maioritariamente vítimas de abusos sexuais e são... Se tirares as prisões. Se tirares as prisões.
isso não implica que as mulheres sejam apenas vítimas, ou seja, entre todas as mulheres, como está entre todos os homens, também há gente cretina e com más intenções. Sim. Portanto, o que acontece é que se calhar por cada 10 mil violações que existem, se calhar há alguma que se vai aproveitar e que não foi violada, ou que transforma um apalpão em outra coisa, que já será grave um apalpão. Mas uma coisa não pode anular a outra. Nem as pessoas que vêm apontar o dedo, estás a ver, esta estava a mentir, elas são todas as mesmas mentirosas, não podes desvalorizar a outra parte. Nem o movimento Me Too ou o movimento de defesa das mulheres que são abusadas deve eliminar à partida que pode haver alguém que esteja a tentar ganhar dinheiro. Não sei qual é que é este caso, sinceramente não sei. Sim, mas neste branco e negro que nós vivemos, parece que tu só podes ter uma opção ou outra, não é? Ou é uma mentirosa ou realmente é uma coitada. Eu aqui acho que há um tratamento diferente das acusações de violação por parte das mulheres. É que a opinião pública, neste caso se calhar não tanto porque é o Ronaldo, tende a partir logo do princípio que é verdade. Como se não houvesse mulheres aldrabonas. Mas tu também não achas que há logo não sei quantas pessoas dizem esta gaja quer dinheiro? Mas neste caso sim. Neste caso sim, porque é o Ronaldo e é português e não sei o quê. Mas tens visto esse padrão, que é sempre que há uma alegação, o gajo é culpado, é julgado, sofre consequências, julgado na praça pública, sofre consequências, sem depois provar-se ou não que não teve culpa nenhuma. Portanto, eu acho que é possível os dois casos. Eu tendo mais a crer que foi lá está, consensual uma parte, outra parte não, e pronto. Eu acho, porque se quero acreditar, se calhar, não é, nisso do que foi uma violação a sério, tipo, porque eu acho que tem que haver palavras diferentes para as coisas, não é meter tudo no mesmo saco. E aliás, houve até aquela polémica daquela rapariga que foi abusada sexualmente por 2 gajos na discoteca, é isso que eu ia falar a seguir, sim. E que as pessoas ficaram muito revoltadas porque os juízes vieram dizer que aquilo não era violação. Sim. O que é certo é que na lei aquilo não é violação. Aquilo é abuso sexual. Agora, se está errado ou não, eu acho que está errado. Devia ser violação. Agora, não pode ser equiparável a uma violação, lá está, violenta, com a vítima consciente e com o recurso à violência. Mesmo que isso cause os mesmos traumas depois. Sim, o que estás a dizer é... O perigo para a sociedade que aquela pessoa representa é diferente, em termos de pena de prisão. Um é um predador ou até um necrófago, como os mortos, estás a ver? Está bem, mas... Agora, são os dois igualmente graves. E não concordo nada com aquela cena da sedução mútua e de que ela está... Era uma miúda numa discoteca do Porto, que estava KO, portanto não estava, e um segurança e um empregado, e o barman, e o barman violaram-na. Só não foi lá o DJ porque estava a fazer backups da pen. Violaram-na. Sim. E a questão é essa, o juiz não entre eles não violaram, segundo a lei, porque o que estás a dizer é se não houver violência física, se a pessoa não apresentar resistência, então é ótimo, porque os violadores agora vão todos andar com héteros, não é? Sim. Mas não dá o mesmo gozo, não dá o mesmo gozo ao violador, de certeza. Está bem, mas há uns que gostam de que estejam a dormir, não é? Como tu dizias, os Bill Cosby. Ainda que digas que é uma característica da lei, não deixa de ser absurdo, e não deixa de ser absurdo porque não é a primeira vez que o Tribunal do Porto tem uma postura de relevar crimes contra mulheres. Eu acho que esses gajos violaram fazem isso como fizeram, por exemplo, em outros casos, que dão os 4 anos e 6 meses que é para teres pena suspensa. Não é? Fazem isso constantemente. Não. Os 4 anos e 6 meses automaticamente levas pena suspensa. Eu acho que um gajo que vê uma mulher, que é segurança, portanto deve estar ali até para cuidar das pessoas, que vê uma mulher no chão e que a viola e que não passa tempo na cadeia, por isso, alguma coisa está mal. Eu também acho que sim. E há mais uma coisa que é, se esse é o espírito da lei, e se essa é a letra da lei, a letra e o espírito, isso reflete uma coisa que me parece evidente, que é, na psique coletiva... A violação não é muito grave. A violação não é muito grave e há uma postura... Eu quando estava a ver o Brett Kavanaugh, vi um bocado da apresentação dele a chorar, e os outros senadores todos brancos com mais de 70 anos, não é? Que é claro, e quando vês o Bolsonaro e o Trump e quando vês estes acórdãos, que é que parece-me claro que existe não só um certo paternalismo em relação a isto, como uma espécie de self-entitlement, que é
Eu sou homem, não é? Ou seja, se a doutora Ford, como ela se chama, tivesse feito uma apresentação como fez o Kavanaugh, com aquela, tipo, quase a explodir, e a virar-se para uma senadora que perguntou se ela alguma vez tinha apagado com álcool, e ele, e tu apagaste? Tu apagaste? E ela disse, não é isso que eu estou a perguntar. Mas eu quero saber se tu apagaste. Se fosse o contrário, era, é uma histérica, é uma desregulada. Sim. Né? Não. Mas no caso ele é bom. Tipo, a gente, o gajo é um gajo a sério, está ali indignado, não é? E está indignado mostra que... E realmente as coisas não são vistas da mesma maneira. Mas a questão é que eu acho que o problema aqui é a lei. Se calhar não são tanto os juízes que tomaram essa decisão. Porque se um gajo que viola com recurso à violência durante horas e horas uma mulher num barracão escondido, só apanha 10 anos no máximo de prisão. E se esse gajo apanha 10 anos, se calhar estes, por comparação, porque a lei é feita muito assim, não é? E as penas são dadas por comparação, se calhar não podem ter pena efetiva. O que eu acho é que o outro gajo que faz aquilo, para mim tinha prisão perpétua, se fosse eu a mandar, se não, e capava-lhe a pila. Mas, pelo menos a pena máxima. E aí estes gajos provavelmente já passavam 5 ou 6 aninhos na prisão. Portanto, acho que o problema é a decisão, mas é a lei que está mal feita. E que desvaloriza este tipo de crimes porque desvaloriza a violação. Quer dizer, a violação, que é dos crimes mais graves que existe, quer dizer, que mais te coloca numa... Nem os violadores passam mal na prisão. É esse o nível de violador, não é? Que até os homicidas, os serial killers, não gostam dos gajos. É um nível de humilhação difícil de igualar. E de maldade. Sim, e uma das coisas que a Dr. Ford disse, quando lhe perguntaram o que é que ela se lembrava, ela disse do riso deles enquanto estavam em cima de mim e me estavam a submeter, não é? Que é uma coisa bastante reveladora do sentimento de impotência e humilhação, não é? E depois agora, fazendo o advogado do diabo, que é, ela estava alcoolizada, portanto... Isto na discoteca do Porto. Na discoteca do Porto. Estava alcoolizada, portanto não podia responder pelas suas ações e, nesse caso, foi abusada sexualmente. E eu, sim senhor. Mas e se fizeres ao contrário, que é, eles estavam alcoolizados e não tinham noção do que estavam a fazer. Ou seja, o argumento que funciona para um lado deve funcionar para o outro, não pode. Claro que eles não estavam inconscientes. Eles não estavam inconscientes, exatamente. Mas é uma atenuante? Deve ser uma atenuante? Ou não deve porque a pessoa vai ver outra vez? O papel de vítima e de atacante não é contemplado perante a lei da mesma forma, ou seja, aquilo que neste caso o álcool, que inibe uma pessoa de se defender, provavelmente não é valorizado da mesma maneira como aquilo que causa no atacante, ou seja, tu não podes, tu se matares alguém ou se roubares uma loja e estiveres bêbado, eu acho que isso não serve como atenuante. Eu acho que serve. Pode ser considerado inimputável naquela altura. Por exemplo, quando vais a conduzir e atropelas alguém bêbado, é mais grave ainda. É o único caso. É o único. Porque já sabias a priori que não devias pegar no carro. Mas sim, eu não estou a dizer que deve servir ou não. Estou a dizer que esse argumento do estava bêbado para defender uns é perigoso porque pode ser usado como arma de arremesso do outro lado. E outra coisa não acho que o outro lado, não acho, quer dizer, o outro lado é o advogado deles, porque não deve haver muita gente a dizer que... Não, o advogado e os juízes, que usaram isso também como atenuante. Entre eles uma juíza, não é? Entre eles uma juíza. E depois há... Ela devia ir lá ao bar agora. E vai lá passar as noites. Mas imagina o contrário, era um gajo que estava desmaiado e 2 gajas iam lá abusar dele. E dar-lhe miminhos na pila. Nunca seriam presos também. Já viste a expressão que tu disseste miminhos na pila, não é? Se fosse não dizes... Porque é menos invasivo, não é? É menos invasivo. Mas mesmo que elas agarrassem num dildo... Já falámos disso, que é... não só é muito mais comum a violência masculina sobre a feminina, como anatomicamente, e pela força que aumentei e pela forma como é praticada essa violência, é muito mais devastadora, não é? Sim, não, estou a dizer neste caso inconsciente. Ele estava inconsciente. E viramos ao contrário, que é... tu não gostarias de ser violentado pelo Cristiano Ronaldo no rabo, não é? Não. Ou seja, o que é que preferias? Ser violentado pelo Cristiano Ronaldo no rabo ou estares inconsciente e virem 2 meninas darem de festinhas no miminhos na pilinha, como tu disseste? Preferia isso. Claro, não é? Preferia isso. Mas isso também podemos perguntar a outras se preferiam ser violentado pelo Cristiano Ronaldo ou... Não, o que eu estou a dizer é que dizem, obviamente que aqui há resquícios de machismo, não é? nessa decisão e, como já disse, na lei. Mas o que é certo é que se fossem 2 mulheres a abusar sexualmente de um homem inconsciente, nunca na vida seriam presas também. Nunca.
E não vamos estar aqui, não eram presas. Sim, porque o dano não é o mesmo. Não eram presas. O dano não é o mesmo. Depende. Dano não é o mesmo. Mas o dano é subjetivo. Se ele disser se ele disser que aquilo lhe provocou o mesmo trauma que a outra disse, nós aí estamos a fazer juízo de valor sobre esse trauma. Não é? Sim. Se ele disser que não. Mas pelo senso comum, tu sabes, diz-te isso o senso comum. Claro que sim. O senso comum diz-me que isso. O senso comum diz-me que ele vai contar aos amigos uma história. Aí eu estava desmaiado e 2 gajos vieram-me para a pila, grande cena. Claro, é assim, se te perguntassem o que é que preferias, cá estou eu com o que é que preferias, o que é que preferias? Que a tua namorada fosse violada por um gajo enquanto estava a dormir ou por 2 gajos, ou tu seres 2 gajos darem-te miminhos na pilinha, mais uma vez, tu estabelece a diferença. Era muito mais traumático para ela ser violada por 2 gajos. Aliás, tu me perguntaste se eu preferia desmaiar na casa de banho e não acontecer nada... ou 2 gajas darem-me na pila. Eu preferia a segunda. Eu preferia a segunda. Muito bem, mas olha... Mas isso sou eu. Sim, mas seguindo na cena das pilas e de tocar em pilas, 10% dos padres... São só 10%. São só 10%. Mas... até vi... Tu é que me alertaste para isso. Dos padres chilenos. Padres chilenos. Queres falar sobre isso? Parece que a Igreja Católica Chilena emitiu um comunicado ou regras, alterou os estatutos, não sei, a dizer que afinal era proibido tocar nos genitais das crianças, fazer massagens, dar beijos na boca, tocar no peito. Ou seja, antes não devia ser. Faltam algumas práticas. 69 não está. Portanto, antes não era proibido. Sim. E, portanto, andávamos nós aqui a dizer mal dos padres e afinal, coitados. Era só porque eles não tinham instruções sobre isso. Não sabiam. Agora sim. Agora... Não, já está aqui no estatuto. Mas é o que eu digo, mas há lacunas. Eles podem sempre ser apanhados, sei lá, a fazer um fingering e dizem, isso não estava lá. Alguém dizia que... mas não dizia que a criança não pode tocar no pénis do padre. Exatamente. Não é? Deixaram isso em aberto. Que deve ser mais isso que acontece até. Não é? Pois. Portanto, é giro. Mas em relação ao Ronaldo, temos mais alguma coisa a dizer? É esperar para ver, não é? Pode ser os 2 casos. Pode ser os 2 casos. Tu estás mais inclinado para algum? Não sei. Tua convicção pessoal? Não sei mesmo. Não posso dizer. Por exemplo, no caso do Kavanaugh, parece-me que ainda que ele não tenha abusado dela e que, para já claramente aquilo, eu não sei bem o caso. Aquilo aconteceu-lhe, e vários especialistas disseram, até pela forma como ela se lembra, mas mesmo que eventualmente não tenha sido ele, eu tenho sérias dúvidas, porque está mais do que provado que ele apanhava grandes babadeiras na faculdade. A atitude dele de estar ali a candidatar-se a um dos cargos mais importantes da nação ou do mundo, e como se aquilo lhe pertencesse e como se ele nem sequer devesse ser investigado, porque mesmo que haja uma injustiça, que ele sentisse injustiçado porque não devia ter investigado e porque não fez nada, a forma como ele reagiu, denuncia ali alguma culpa. E mais, ele mentiu em algumas ocasiões, quando disse que não bebia e que só bebia cerveja e não sei o quê, já várias pessoas vieram dizer, portanto, há ali claramente um comportamento pouco honesto, o que leva a imaginar que o gajo tem alguns telhados de vidro, obviamente. No Ronaldo, como é português, não é? E é diferente. Mas eu, por um lado, é assim. Estou a dizer porque, ou seja, eu nunca vi o Ronaldo falar sobre isto. Este gajo teve 3 horas a falar sobre isso. Eu já vi várias. E conheço mais bem. Este caso, aliás, está muito mais documentado. O caso do Ronaldo. Ele disse só estava a fazer um live no Instagram e disse. Alguém perguntou, e o gajo não fugiu à pergunta, disse: fake news. They want to promote by my name. They want to be famous using my name. Foi o que ele disse. Okay. Mas há uma questão, ela apresentou uma queixa em 2009 na polícia, não sei porque... Supostamente está assinada por ele ali os contratos. Sim, e nessa altura fizeram-lhe um teste... Ao cu. Fizeram os testes que fazem normalmente a vítimas de abuso sexual. Eu acho que mais tarde ou mais cedo as provas vão falar. Deve ser difícil no cu. Tirar o quê? Fazer os testes? Fazer os testes. Porque há sexo consentido anal... Sim. Que, claro, cabra bilha, não é? Claro, já fazia o Taveira, portanto é difícil, é mais difícil do que imagino que original. Sim. Podem ter provar que tiveram sexo. O grande problema neste caso, e que a mim me faz confusão, é que tu nunca vais saber. Porque a palavra dele contra a dela, estavam sozinhos no quarto e tu nunca vais saber. E como tu nunca vais saber, ele provavelmente vai ganhar o caso.
E pode ser uma injustiça. E isso é que está mal muitas vezes. É porque... Mas por outro lado, é ela que tem que provar, não é? O dizeres que foste violada não pode ser a única prova. Infelizmente, em muitos casos, mas não pode. Porque senão vivemos num mundo em que basta acusar alguém. E, portanto, não sei o que é melhor, se é ter esses danos colaterais ou o pessoal culpado de safar-se. Não é fácil. Não é fácil. O que eu sei é que... Olha, o que eu sei é que na praxe de Coimbra eles mandaram os calores baixar as calças e arriaram-lhes na bilha. Mas já agora, já uma coisa. Com colheres de pau, sim. Para finalizar, isto se calhar pode mostrar porque é que estes casos acontecem e porque é que a cultura pop está recheada. Há uma premissa de um filme que é uma gaja comum mortal faz sexo anal com um milionário com um contrato assinado e ela está-lhe a doer, diz para parar e ele não para. E que toda a gente acha que é uma bonita história de amor, que são 50 Sombras de Grey. Eu não vi, portanto, ok. Eu também não vi. Vi uma vez em passagem, não vi tudo. Vi, tipo, e é um romance celebrado e que vendeu milhões. Vendeu milhões, mulheres, e a premissa é exatamente a mesma. É uma gaja que faz sexo anal à força, mas tem um contrato assinado para isso e ele é rico. Mas ela gosta dele. Gosta, e esta também gostava, só não tinha ido para o quarto do hotel com ele. Mas uma coisa é uma fantasia de violação, outra coisa é seres violado. Sim. Não, outra aquilo é tipo uma cena sadomaso, estás a ver? Ele mete-lhe cenas no cu para treinar o cu. Que é assim, e que ela dói-lhe horrores, só que assinou o contrato. A cena que é a fantasia de violação é tipo daquelas coisas que, mesmo que me propusessem... Mas acho que muitas mulheres têm, pá. Muitas independente disso mas é daquelas cenas que... E eu, sou um gajo bastante libertário em relação ao sexo e não sei o que, mas essas cenas não, isso deixa estar. Pô, porque depois alguém ouve. Isso, não é isso, deixa estar. A filmar há muitas cenas fixas que eu posso fazer, eu sei que isso te ia dar, mas assim, essa não é a minha cena. E mesmo assim teria que ser ou seja, quem faz isso tem que ser falado, não é? Tipo, o gajo não é o gajo de ela se calhar gosta que eu finja que vou violá-la, não é? Tem que haver uma palavra-chave. Sim. Uma palavra-chave. Mas não, isso é tipo claramente das coisas em que eu dizia, filha, não, deixa lá estar, mas... Fazias como... compravas um garruço daqueles da ETA. Com um garruço, mas dizia ao meu menino, isto vai ser mesmo à série e tu nem vais saber quando é que isto vai acontecer. Rapta-la no meio da rua. À meia-noite. Não, e estás a violá-la e se ela só no fim é que descobre que és tu. Sim. Que horror. Que horror. Para, horror ou o maior alívio da vida dela no fim? Não sei, pode ser as duas cenas. Nós estamos aqui a andar sobre gelo fino, porque piadas com violação, como sabes, hoje em dia é como diz o Carlin, já há muitos anos, dizia isso, que é, as pessoas dizem que a violação não tem piada. Não tem? Imaginem a Porky Pig a ser violada pelo Cocas. Não tem piada? Tem. Então pronto, fodam-se. Tudo depende da piada. Por falar em marretas. Sim. E assuntos tontos, que eu veio 2 ou 3 assuntos tontos que eu me lembrei nas últimas semanas de falar contigo e depois como tivemos um convidado. Por falar em marretas, o Egas e o Becas. Sim. Tu também tens uma teoria, não tens? Porque eles dormiam em camas paradas. Eu estava a ver aquilo, depois vi até que já tinham referido isso numas notícias, mas na altura estava a pesquisar, porque estava a pensar fazer uma montagem, mas acho que já não vou a tempo. Era o Ronaldo a comer o Becas. Não, era dobrar os bonecos, tipo, usar um vídeo e dobrar. Isso era giro. Uma cena boa estereótipo, tipo, como é que vocês nunca desconfiaram? Tipo, o gajo a dizer que vai à Barbra Streisand e... Há aquela coisa, mas já quem diga que eles não podem ser gays, porque um deles tem monocelha, portanto nenhum gay tem monocelha, não é? E eles na cama tinham pensado, anda para aqui, tipo, o gajo anda para aqui, bem esse rabinho aqui, pronto. Mas nós já falámos também aqui disso, ter camas separadas não implica que tu não tenhas uma relação. Mas mais do que tudo, eu não falei disto uma das tintas, havia acho que era um... Sim, a cena foi o ódio que surgiu. Sim, é isso, é o cartoon de New Yorker, acho que era do New Yorker, que tinha uma criança... entrar na sala e o pai estava com um iPad e a criança estava-lhe a pedir ajuda para os trabalhos e o pai dizia-lhe, filha, não me chateias agora que o pai está aqui a insultar pessoas por causa de um caso de orientação sexual de marretas. E que foi o que me fez lembrar, tal exatamente como... é o desperdício de tempo nisto, não é? Sim. Depois é até que ponto as opiniões se extremam. Não é? E aconteceu o mesmo... quando o António Costa foi a Angola e foi de jeans, que hoje em dia
Já há pessoas, e são muitas, nas minhas redes sociais, que eu sei exatamente o que é que elas vão dizer em relação a cada caso. Sim. Ou seja, torna-se... as coisas estão tão extremadas e é tão fácil antever a posição das pessoas. Por exemplo, com o António Costa, vi logo uns gajos a chamar... que é logo o argumento mais fácil, que é... Estás-me a mexer no microfone, amor? Estou, só para apontar para a boquinha. Que é Conguito, chamarem-lhe Conguito. A quem? O António Costa? António Costa. Ele é indiano. Está bem, mas por ser escuro. Sim. E já ouvi mas é logo também. aquela coisa... É logo... Começas logo mal. Claro que sim. Não é? E então o caso do Egas e do António Costa e do que quer que seja hoje, do mais estúpido possível, é a veemência, a entrega e a inflexibilidade com que as pessoas adotam uma posição, como se fosse uma coisa de vida ou morte. Sim. Pá, se me apetece dizer, pá, vai trabalhar, vai fazer qualquer coisa. Sim, esse caso do Egas e do Becas, os comentários, eu ainda naveguei um bocadinho nesse manicômio digital. Ainda por cima, eu achei, sabes uma coisa, eu achei graça, porque isto começou tudo com um gajo que trabalhou, escreveu para os bonecos e não sei o quê, e disse muito honestamente, acho que o gajo não queria mesmo que a polémica, que é, eu no meu caso, como sou gay... Para mim era um casal. E para mim era um casal porque eu baseava-me na minha experiência. Mas depois já vieram desmentir. Claro, Afinal, não é. Claro. Mas, e depois vieram dizer, os bonecos não têm orientação sexual. Então e a Miss Piggy e o Cocas? Não se comem? Só... interespécies, é muito estranho. Tá a ver? Se eu ver bem, é muito estranho. Sim, e o Becas e o Egas são da Rua Sésamo, não é? São. Então são universos diferentes. Se calhar na Rua Sésamo não há orientação sexual. O Ferrão não comia Alexandre Lencastre, não? Eu ia dizer, o Ferrão não sei, mas o Poupas. Que eu muitas vezes já não tinha idade para ver a Rua Sésamo e via por causa de Alexandre Lencastre, é verdade. Certeza. Então, aquilo... Pelo menos nos espectadores não altera a inevitabilidade da orientação sexual. É um bocado o medo, e se calhar faz mais... Era tão gira ela nessa altura, não é? Não me lembro bem. É pá, era gira. Eu era mais novo, ainda não tinha... Faz parte do meu relicário de miúdas giras da adolescência. Mas, Kim Basinger também, muito gira, e meia. Mas essa cena é... Se calhar até devia haver mais cartoons, mais cenas em que têm personagens homossexuais. Acho que faz sentido. Mas já há um super-herói homossexual, acho eu. Isto também já é demais. O que é que ele faz? Agora dá para fazer 1000 piadas. Claramente é o super-homem, porque o gajo usa uns colãs com umas cuecas por cima. E o caracolinho ali na testa. Nunca come a Lois Lane como deve ser. Óculos de massa. Sim, tá. É isso. Não, mas as pessoas têm medo. Têm medo que... E daí a homofobia, né? Que é, os putos não vão ficar gays. Primeiro, se ficarem não há problema nenhum, não é? Mas aos olhos daqueles pais há problemas. Eles não vão ficar gays por verem 2 bonecos gays, tal como não vão ficar pássaros. Estás a ver? A ver o Poupas, a dizer que querem ser pássaros no futuro, a ser avestruzes. Mas pronto, as pessoas são burras. Eu acho que o Poupas não é uma avestruz, é apenas um pássaro diferente do que é. Não é um avestruz. Não sei o que é que ele é. Uma experiência que correu mal. Mas pronto, era matá-los. Era matá-los. aos marretas. As pessoas todas. Mas de certeza que em todos estes anos de marretas e de Rua Sésamo já houve alguém que trabalhou durante as filmagens, que levou um boneco para casa e o possuiu à porca e à bruta. De certeza. Deve haver um nome para isso, tipo um fetiche sexual para foder fantoches. Deve haver. Se souberem, se algum dos ouvintes for praticante, mande-nos um e-mail a explicar. E muitos devem ter feito, imagina, uma gaja que conhece o gajo que faz de Poupas. Vai para a casa dele, vê lá o vestido do Poupas. O gajo tem vestido em casa. Tem lá o vestido em casa. Tem só para comer gajas, porque ele sabe que funciona, não é? E ela diz, veste o vestido. Veste o vestido. Mete a fantasia de Poupas. E possui-me à bruta. E ensina-me o A e o... De certeza que já aconteceu. Olha, hoje isto é tudo na mesma senda, porque um dos temas que tínhamos aqui tinha a ver com... Foste tu que sugeriste, aliás. Tinha a ver com... Então deve ser bom, deve ser muito bom. Tinha a ver com... Tu perguntavas-me, nunca tiveste... tipo miúdas interessadas, que tu estavas interessado e que nunca fizeste. Já foi há muito tempo que eu disse essa sugestão. E que nunca fizeste nada e depois vieste a saber que elas estavam interessadas em ti. Sim. Porque é que isso te inquietou? Encontraste alguém? Não, por acaso não. Mas estava a pensar nisso, já não sei porque, devia estar a escrever um texto e lembrei-me disso. Era sobre o facto de... Também acontecerá com mulheres, mas mais raro porque o homem normalmente é quem toma mais iniciativa. Pelo menos era. E eu estava a escrever sobre isso, sobre... que não sabiam o que é que custava ser homem. E que uma das coisas era isso. Era
estar o fardo da iniciativa estar do teu lado e tu não teres coragem para agir e poder estar interessado. Isso na tua experiência, porque, por exemplo, a minha experiência de viver em Madrid e Nova Iorque, ainda que, obviamente, serão os homens... Tu foste para a terra de putas. Aí o paradigma mudou completamente. Sim, várias vezes, muitas vezes, eu fui abordado... E reparem, eu não era abordado por ser propriamente o gajo mais giro do sítio, era porque é normal. Sim. Percebes? As pessoas... mas também que idade é que tinhas? Já és mais velho, diferente. Tinha 20 e tal. Sim. Estou mais a falar quando se era puto. Isso acontecia mais. Lembro-me de se calhar ter, imagina, 15, 16 anos e gostar de uma rapariga, dava-me-nos bem. Eu nunca na vida desconfiei que ela estava interessada. Isso é a estupidez da adolescência. E depois vim a saber que sim, mais tarde. Eu tive algumas experiências, pensei nisso quando perguntaste, foi com cock teasers. E quando eu digo cock teasers, nem sequer é ao ponto de vista sexual, é no ponto de vista de te torearem durante uns tempos. Sim. E tive um ou dois. Depois eu aprendo rápido, felizmente. Tive 2 casos e depois disse, nunca mais. E havia uma miúda. Por acaso era bem gira, muito beta, mas bem gira, e que andei assim com ela 2 semanas e não sei o que, e há um dia que ela já devia estar cansada de mim, não é? Da cor, de agora vou... Eu que chamo as mulheres planeta, que gostam de ter vários satélites à volta, portanto claramente eu não era o único. E depois senta-se comigo... Nunca és. E depois senta-se comigo num café, e como se nunca tivesse percebido que eu me tinha feito a ela, e que provavelmente já lhe tinha dado um presente, uma merda qualquer, não sei, mas provavelmente já teria... Já tinhas violado. Começa a falar do nada como porque é este rapaz que eu gosto muito, já foi meu namorado e não sei o que. Eu pensei, isso é 2 chapadas. Merecem 2 chapadas. Que putice, meu. Que putice. E depois disse não, nunca mais vou dar para este peditório. Portanto, tornei-as sempre as coisas, querida, não é na boa, não é, está tudo bem, não, rejeição faz parte deste caminho de ter o cromossoma XY. Portanto. Isso só me aconteceu uma vez, que eu me lembro, já foi muito tempo, tinha pai 20, 19, que foi uma 21, por aí. E tinha havia uma rapariga com quem saí 1 ou 2 vezes. E havia ali o teasingzinho, não é? Depois o que acontecia? Ela esquecia-se da mala quando íamos jantar fora, ou ao café. E isto aconteceu 2 vezes. E eu na vez a seguir esqueci-me da carteira. Só para alexar e pagou ela. E havia ali, tipo, eu nunca dizia nada, depois estava sempre disponível, eu nunca dizia nada, depois provocava até certo ponto e não sei o quê. E eu depois percebi, está bem. E então comecei a cortar, não disse nada. E ela nunca mais disse nada a mim, mas nós tínhamos uma amiga em comum e ela sempre dizia assim, todos os dias pergunta por ti, se eu sei de ti. Porque é que tu não a convidas outra vez, se tu tens ela de namorada? Portanto, ela estava claramente interessada, ela queria... Só que tinha aquela postura de princesa, tem que ser ele a fazer tudo. Sim. E quando percebeu que eu já não estava interessado, é que ela ficou mesmo interessada. Mas eu também acho que há mulheres que nem sequer, ou seja, não querem passar a linha do flerte e da corte e de terem alguém de volta delas, e alimentam isso, ou seja, em nenhum momento querem ir para a cama contigo ou namorar contigo. Sim, não, mas querem várias pessoas ali à volta delas. Mas ela queria. Ela queria contigo, como é que não ia queria? Não, queria, porque depois vinha saber que queria. E porque lá está, sabia, mas queria que eu fizesse tudo. Queria, lá está, pagasse tudo, convidasse sempre. Não estou para isso. Não... E ela agora encontrou-te na rua há 2 semanas e vai dizer, leio os teus textos todos. E tu disseste, agora, olha, chupa, já no dedo. Não falo com ela há muito tempo. Mas sabes de uma coisa... E isso era uma coisa que aconteceu dessa vez, porque eu não sou capaz de ser esse gajo. Porque também há muitos gajos que gostam de ter gajas à volta, para subir o ego. Isso é muito trabalho. Não é? A minha amiga gordinha, tu nunca vais para a cama. A amiga não, aquela gaja que está interessada em ti. Mas há muitos gajos que fazem isso. Gostam de ter ali no anzol, porque lhes sobe o ego. Eu tenho namorada agora, mas nunca se sabe. Não conheço bem gajos assim. E eu nunca fui capaz de ser esse gajo. Mal eu sabia que alguém estava interessado em mim, se eu sabia que não estava, eu dizia logo. Pois, eu percebo. Eu dizia logo. E porque não consigo ser, tal como não consigo ser o gajo que deixava de responder às mensagens. Sim, o ghosting. Não sou capaz, é uma falta de educação. Eu digo, olha, é melhor falarmos mais. Pode doer, mas é melhor para toda a gente. Possivelmente, todas as relações, casos que tive, não me terei portado como deveria sempre. Claro. Mas sempre fiz um esforço para tentar ser esse gajo. Tipo, imagina, como tinha um caso que às vezes durava 1 ou 2 semanas e sabia que aquilo não ia durar. Se calhar andava ali 1 ou 2 ou 3 dias a enganhar a pensar, como é que faz isto? Mas, e também digo isto em relação às vezes com outros amigos meus, que era...
pá, faz isto já, é melhor para ti, é melhor para a pessoa, ser honesto. E eu digo isto porque também esperava que as outras pessoas, e fizeram-no comigo também, não é? Pá, disseram, olha, isto não vai dar a nada, porque não tenho as esperanças. E o balanço geral que faço, pá, é sempre melhor. Por mais que custe, por mais que outra pessoa sofra o que tu sofras, pá, é melhor. E acho que ficas melhor com outra pessoa. O problema é que também há muita gente que não prefere isso. Ou seja, imagina, tu vais para a cama com uma gaja, estão ali 2 ou 3 semanas a fazer bom sexo, e tu percebes que ela se está a apaixonar por ti. E tu percebes claramente que não vai passar dali. E acabas logo. Claro. A outra pessoa fica fodida, diz que só usaste para sexo. Sim. É tipo, ok, então para a próxima já sei. Vou fazer até me apetecer. Claro. Até me cagar e outra coisa que é como se tu... Pá, tu podes conhecer tu conheces uma pessoa e tu ao final... Imagina, tu podes conhecer uma pessoa e tu não sabes o que é que vai acontecer, não sabes se vais ter uma relação, não sabes se vais te apaixonar por essa pessoa ou não é? Isso é normalíssimo. Aliás, estranho é tu conheces uma pessoa e no primeiro dia sabes que vais ficar com ela para o resto da vida. Sim, não é? Normalmente dá merda depois. Isso realmente dá merda. Portanto, as pessoas estão-se a descobrir. E é o que tu dizes, é muito mais honesto dizeres, olha, isto não realmente evoluiu desta maneira, mas não é uma coisa que eu não queira continuar. Eu acho que as pessoas deviam celebrar isso. Sim. Ou seja, tanto seja homem ou mulher, deviam celebrar o facto de outra pessoa ser honesta e não fazer perder tempo, não é? Porque basicamente o que outra pessoa está a dizer quando fica fodida por tu, alguém dizer, olha, não vamos continuar, isto foi o que foi, basicamente o que está a dizer é, eu quero que tu gostes de mim e tenhas uma relação comigo e deverias ser obrigado a ser essa pessoa. Sim. O que é completamente louco. És má pessoa por não te apaixonar por mim. Exatamente. E isso... Nunca tive assim, por acaso. Mas sabes, estavas a falar da adolescência, uma das coisas que eu... Pá, às vezes, mesmo quando era puto, ficava parvo com isso, que era... eu tinha uma série de amigos, ou malta com quem eu saía à noite, que eram capazes de tudo para tentar sacar uma gaja. Sim. Pá, e um repertório profundamente básico que funcionava, do género, cheiras tão bem, és tão bonita, és mesmo gira, e não sei o quê, que eu ficava parvo com aquilo, digo, pá, porque eu não era capaz de dizer isso. Tipo, nunca na minha vida disse uma merda dessa. Imagina, uma coisa é tu já estás com essa pessoa, já seres namorado, depois um dia olhas para ela e dizes, pá, és mesmo bonita. Isso digo todos os dias, claro. Tenho que faz parte, não seja mentira. E a outra era... gosto muito de ti, quero andar contigo, não sei, quando eu sabia que os gajos não iam fazer aquilo, e os gajos diziam isso. Eu lembro, isto já foi mais tarde, já tinha 20 e tal, de ver um gajo a dizer a uma miúda, pá, e o gajo, eu tinha antes ouvido o gajo a falar dela, percebes? Tipo, o gajo não queria andar com ela, queria sim, ele já só queria ejacular àquela altura da noite, nem sequer queria ter sexo. E ele dizer, eu adoro-te, não, e ela tipo super reticente, não, estás a brincar comigo? Não estou, e vamos ser namorados e não sei o quê. Pá, tipo, esse tipo de artimanha, pescar com... nunca... é a mesma coisa que... Pá, sei lá, nem sei. Será que é possível? Às vezes também, eu nunca tive precisado de fazer isso. Mas imagina que eu estou há 5 anos sem sexo e nenhuma gaja me toca. Epá, então não vais a uma miúda, não vais... Mas será que o teu instinto de não, primata eu acho que é só canalhice. É só canalhice. Não sei. É só canalhice. Não sei. Também até porque eu estou a dizer coisa, alguns destes gajos que eu estou a lembrar eram gajos que não eram feios, que não eram burros, e que tinham, só que tinham que faturar. Sim. O meu grupo de amigos, por acaso, nunca foi assim, sempre que saímos à noite, nunca foi para isso. Não conseguiam, saíam para isso, mas não conseguiam. Também não tínhamos tomates para isso. Sim. Não, nem sequer tentávamos. Não... Íamos para sair, obviamente olhas para gajos, não sei o quê, podes falar, conhecemos pessoas, mas se o acaso o proporcionasse. Não eram galifões. Nunca fomos gajos, nenhum de nós, de chegar ao pé de pessoas e meter conversa. E, tipo, nesse sentido, mais depressa metíamos conversa com um grupo de gajos, por alguma razão, e estávamos ali a falar, ou mistura, do que com um grupo de gajas para comer as gajas. Acho que nunca aconteceu, sequer. Agora, já vi outros gajos, não desse meu grupo de amigos mais próximo, que sim, já os via sair à noite e aquilo é... Já vi gajos a fazerem-se a mais de 20 gajas numa noite para conseguir sacar uma. E a verdade é que conseguiam. Claro, porque a minha questão é, mesmo quando eu saía à noite, eu estava atento às miúdas giras, não é? E estava atento para ser que conheço alguém. Eu nunca iniciei uma conversa se não houvesse algum sinal da outra parte. Tipo, não adianta, está ali a melhor gaja da discoteca, não olha para mim uma vez, mas eu vou lá. Nunca fiz isso. Sim. Ou seja, tinha que haver, imagina, trocavam os olhares, havia um sorriso, estavam os dois ao balcão, havia uma oportunidade para dizer alguma coisa. Eu nunca é o que chama as cold calls, não é? Que tipo, tu pegas no telefone e tentas vender alguma coisa a alguém. Não é? Eu sou péssimo com isso. Também eu. Mesmo em termos profissionais, eu sou péssimo a fazer isso.
Mas não sou o gajo que chega atrás, tipo, aqueles gajos que chegam, agarra-se uma gaja. Tipo... E essa cena que é? Está uma gaja a dançar e chegam lá uns gajos e colam-se ela a dançar e puxam-na para dançar e não sei o quê. Agora, porquê é que os homens também fazem isso? Porque funciona às vezes, não é? Há uma taxa de sucesso pequena, mas há uma taxa de sucesso. Eu já vi... É pesca de arrastão? Eu já vi muitas vezes, pá, um gajo chega-se por trás, começas a roçar e já estão a foder no ar. Já estão a foder no ar e ela nem viu a cara dele, estás a ver? Ela olhou para as amigas da frente, elas não fizeram um sinal tipo, não, baza. E ela está ali, vira-se, começam-se a mamar da boca e nem se viram. Nem... Pronto. Portanto, funciona isto. E acho bem que funciona. Acho que... Normalmente com muito álcool. Dificilmente a sobriedade permite uma coisa dessas. Não sei. Conheço pessoal sóbrio, tanto homens como mulheres, que o fariam. Que está só maluco com a música. Está tipo, está carpe diem. Está carpe diem. Está carpe diem. Frases de engate. Tínhamos falado disso. Grandes frases de engate que tenhas ouvido ou que tenham... Pois estavas a falar dessa do cheiras bem. Não é? Cheiras bem. Cheiras tão bem, tão bonita. Os teus olhos. Eu acho que as frases de engate... não funcionam, mas podem funcionar. Ou seja, eu acho que a única frase de engate que eu acho que pode funcionar é aquela que a outra pessoa se ri. Sim, o humor é essencial. Pronto, acho que sim. Porque a mais romântica do mundo é pá, só vai funcionar uma bimba. Sim. Estás a ver? E porque o gajo é muito giro e ela é bimba. Pronto. Ou o piropo do pedreiro, a frase de engate do pedreiro, eu acho que nunca funcionou na história da humanidade. Um gajo dizer do andaime, lambia-te a cona toda. Sim, acho que nunca funcionou. Sim, eu fui à procura desse tipo de frases na internet. Curiosamente, tu tens um post sobre isso, sobre o match kill, marry, como é que é? Marry, fuck, marry, kill. Fuck, marry, kill. Sim. Mas uma dessas dos andaimes, que é logo a primeira, que é, com um cu desses, estás convidada para cagar a minha casa. Sim. E eu penso, será que alguém disse isto alguma vez? Sim, certeza. Eu acho que os pedreiros têm acesso a essa lista e vão testando. Mas isto é contraproducente, porque tipo, nunca houve ninguém que dissesse sim, por favor, estou mesmo aflito, onde é que tu moras? Não é? Agora, é uma dica que pode ser humorística. É nojenta, mas pode ser dita por um pedreiro. Mas se for um gajo na noite bem parecido e que chega ao pé dela, bem, com o rabinho desses faz cagar à minha casa. E ele ri, tipo, pode funcionar. Não digo que não. Tem que ser um George Clooney. Não digo que não. Com um cheio de pinta. Sim. E imagina, em vez de ser na discoteca, é no corredor do supermercado onde se compra papel higiênico. Sim. E ela está a escolher a dupla folha. Ou à porta da casa bem da discoteca. Olha lá. Está tudo sujo. Com um cu desses podes cagar a minha casa. Já, tu és bom nisto. É? Já pode funcionar. Tu pedias que é como tornar frases de engate badalhocas e torná-las... Aumentar a taxa de eficácia. Aumentar a taxa de eficácia. E a seguir lavas-te por baixo. Mas... não sei, já aqui falámos daquela que é, chegas ao pé de perguntares que é, olha, queres ir lá à casa foder e comer pizza? O que é que foi essa cara? Não gostas de pizza? Pronto. Eu acho que isto é muito bom. Sim. Esta frase é muito boa. Agora, vai provocar o riso. Pode não provocar o riso, pode ser, olha, este otário. Mas se ele não for feio, se ele for giro, vai provocar o riso e pode ser um bom desbloqueador de conversa. Não é? Eu estava-me a lembrar duas de... devo ter algumas frases... umas claramente menos bem conseguidas, porque às vezes um gajo está bêbado e esforça-se para sair com graça e não há nada pior do que ser uma coisa forçada. Sim, não é? sim. Mas lembrei-me de duas ocasiões, uma que eu disse e outra que me disseram a mim, não são nada especial, mas tem alguma graça. Uma delas foi com uma miúda que eu já tinha visto mesmo. Isto foi em Nova Iorque, eu cheguei ao pé dela e disse, olha, eu sei que isto vai parecer um bocado batido, mas eu conheço de algum lado. E foi dito com humor. Sim. E ela claramente, eu por acaso acho que também já te vi em algum lado. Porque normalmente é aquele gajo estranho que andava atrás de mim no metro. Exatamente. Normalmente há a frase batida que don't I know you from somewhere? Mas naquela caso era verdade. E houve outra que estava num bar também lá em Nova Iorque, tinha estado 5 minutos a falar com uma miúda que estava lá, não sei o quê, entretanto fui ter com os meus amigos e deu o last call, que eles tocam assim para te ir embora. E ela veio ao pé de mim e disse... então, queres curtir comigo? E eu, ok, e ela, então vamos para a tua casa ou para a minha? E foi das coisas mais... A simplicidade, foi a simplicidade. Mulheres, já viste? A simplicidade. A mim, aconteceu-me uma... Eu de dizer assim, não me lembro mesmo. Já tive o típico, olha, desculpa. Porque era uma gaja assim meio... Acho que foi a primeira vez, eu tinha para aí 17 anos ou 18. E íamos ver o Euro 2002. Portanto tinha 18. Ao Parque das Nações. E vinha uma gaja, Mundial 2002. E vinha uma gaja no autocarro sempre a olhar para mim. Sempre a olhar. Da buraca até ao Parque das Nações. E depois quando saímos eu começo a ouvir cá atrás. Vinha com uns amigos. Oi, espera aí. E depois eu sinto uma mão no ombro. Estás a ver? E ela, olha, posso-te conhecer?
O passo de conhecer um clássico. E eu, podes, claro, já estás a conhecer, né? Pronto, trocámos número fixo, eu nem tinha telemóvel na altura. Em 2002 não tinhas telemóvel? Não. E só tive quando entrei para a faculdade, deve ter tido depois no fim desse ano. E ela, eu estava de óculos escuros, depois eu tirei os óculos, estava a falar com ela, porquê estás de óculos escuros? Não, tens olhos tão bonitos, tipo assim, e eu, olhos de sono, nada. Depois ligou-me a convidar para sair. E o que é que sucede? Ela faz assim, pergunta, e tens dama? Ui. E eu, se calhar amanhã não posso. Tenho que estar para os exames nacionais. Já eu lembro que estava a estar para os exames nacionais. Portanto, essa foi uma. E há uns tempos aconteceu-me uma que foi no Bairro Alto, uma gaja chegou-se a mim e disse, precisa da tua ajuda, estou toda molhada. Assim. Ao que eu lhe disse, olha, é melhor falares com um canalizador, pode ser um cano roto. E ela riu-se. E estava ali a tentar aceitar a conversa. Pá, e eu não... Primeiro não me lembro bem dela, se era giro ou não. Mas foi uma abordagem, então, lá está. Ordinária. Estás a ver? Que é tipo... Mesmo que quisesse, não coisa, pronto, tinha namorada, né? Mas nem sequer a conversa. Mas há uma questão, vamos ser sinceros, que é noutra altura da tua vida, sim, noutra hora da noite, com os copos, a vulgaridade pode ser, a vulgaridade e a facilidade dão tesão aos homens. Sim, claro, sim. Eu já me disseram ao ouvido uma vez numa discoteca, do nada, quero que me esporres a boca toda. E eu achei de valor, estás a ver? Achei de valor. Fiquei um bocado tipo, não, se calhar não, estás a ver? Porque a esmola é muito... É que o verbo esporrar, não sei, não gosto muito desse verbo, é um bocado... Foi o que tu disseste, não é? Uma questão, para mim é uma questão sintática. Filha, não me esporre, eu ejaculo, percebes? Não, foi tipo... Acho que a esmola é muito ao pobre também desconfia, né? E fica isto é para me sacar rins, isto é para me sacar rins, isto. E pronto, e foi isso. Acho que foi assim... Portanto, eu já recebi digas mais ordinárias que acho que fiz. Nunca fiz nenhuma diga ordinária dessas. Mas eu lembro-me dessa. E essa do Bairro Alto, dessa do Toda Molhada. Mas foi assim as únicas que eu me lembro. Com as mensagens e com as mensagens de texto, WhatsApp, não sei o quê, mudou-se um bocadinho também o paradigma de se meter conversa. Não é? Sim. Podes meter conversa de uma maneira muito mais protegido, muito mais tempo a pensar. O pescado de olho e o sorriso foram substituídos pelo swipe right. Não, mas eu digo mesmo em iniciares uma conversa, ou seja, tu podes ver alguém que não conheces de parte nenhuma numa rede social e meteres conversa. Nesse sentido, sim. Nem sequer estou a falar em lugares em que é suposto estás lá para meter conversa como o Tinder. Estou a falar uma gaja, tipo, olha esta gaja gira a comentar não sei onde, pumba. A gente faz isso. No Instagram, então. Sim. Depois é aquela técnica, eu gosto que pedes amizade, depois vais likes. Exatamente. Vais às fotos há todo um processo de aproximação, claro. Se a pessoa retribuir com likes, há um dia que faz um comentário. Ela responde ao teu comentário, pumba, passas para a caixa de mensagens. E quando passa para a caixa de mensagens, aí depois começa a convidar para si. Vai lá com mas há realmente todo um progresso, não é? Há todo um padrão de evolução nas mensagens, não é? Mas o engraçado é que com todas estas tecnologias, os Tinders, os Facebook, tudo que aproxima as pessoas e que facilita a corte, a geração de agora é a geração, pelos vistos, que está a fazer menos sexo, dizem os estudos, e em que as pessoas estão mais sós, porque só isso explica aqueles programas que agora não é, aqueles dos que casam à primeira vista. Aquele do Naked Attraction que nós já falámos. Um outro que há na SIC Mulher também, que é uns gajos que se conhecem, se despem logo e estão na cama a conversar. Portanto, há toda uma série desses programas que só vai quem está desesperado. Ou quem quer galhofa, quer aparecer. Galhofa e quer aparecer, ou quem está desesperado. Não, nesse programa que nós, aliás, é a segunda vez que falamos aqui no Naked Attraction, que eu disse que tinha visto uma vez. Era uma das coisas que eu vi era as pessoas irem àquele programa e dizerem eu estou aqui porque quero conhecer alguém com quem passar o resto da minha vida. E eu penso, o nível do engano é tal que é assustador. Alguém da família tem que dizer, mano, tipo, não vais lá, tipo. Pode acontecer que és um freak, freak no bom sentido, mas ali é só triste. Disposto a fazer aquilo não é freak. E encontras o teu freak, é triste. Não, mas aquilo é só triste. O teu freak gêmeo. É só tristeza e falta de conexão com a realidade. Portanto que eles depois nunca se dão bem. Eu já vi vários, não vi muitos. Quando chega à parte das pilas, é muita pila. Exatamente, é muita pila. É tipo, estão uns bué shots da pila. E eu tipo, a minha é maior que este, é mais pequena que este. Faz aquela comparação normal. Não estou para ver pilas. Ainda por cima a pila,
é uma espécie de um animal pré-histórico, não é uma coisa muito... É uma coisa estranha, parece de um filme alienígena, não é? Depois há que tem umas cabeças com um olhinho, parece uma cobra zarolha, não é? Sim. Imagina que nós humanos fazíamos sexo, reproduzíamos dando a mão. E que descobríamos a espécie humana no outro planeta, que o gajo tinha uma tromba por baixo, que te enfia no buraco e que deita para lá uma cena. É tipo uma cena mesmo, uma sonda alienígena. Sim. Mas pronto, ainda bem que todos gostamos. Olha, muito sexo tem falado neste programa. Falou-se de bom sexo. Bom e mau. Bom e mau. Começámos com mau sexo. E... o Aziz Ansari, que não sei se depois do que aconteceu algumas pessoas não terão como o melhor gajo para aconselhar num date, não é? Tendo em conta que a miúda disse que ele tinha sido um péssimo date. Pois, o que ficou do Aziz Ansari, mais do que a acusação de violação ou de abuso, foi... Ela não acusou de violação, acho eu. Sim, de assédio. Não foi violação, de rape, mas foi... Basicamente ele não sabia fazer sexo oral, mas... Pois, o que fica pior do que seres acusado é ficares com a fama de não sabes pinar. Sim. Que foi a fama que ele mas ficou. Mas ele dizia uma coisa num dos espetáculos dele que é... dava essa sugestão, e para quem está aí no mercado dos solteiros, que é... Quando mandas uma mensagem para alguém, imagina que conheceste uma festa, ou conheceste em algum lado e queres iniciar um contacto, deves fazer 3 coisas. 1, ter algum sentido de humor. 2, referir algo que foi dito, para te mostrares interesse, não é? Tipo, imagina que encontraste uma pessoa e estiveram a falar sobre uma coisa engraçada uma coisa qualquer, Natal, como é que é? Ela falou nem sabes, a minha avó no Natal oferece-me sempre camisolas, não sei o quê. E a terceira, portanto, humor, uma coisa em comum que a pessoa tenha falado, e a terceira, automaticamente convidar para fazer alguma coisa. Não protelar, sabes, mensagens. Sim, porque ela já decidiu, ou ele, se quer ou não, se ir contigo. Se queres contigo. Porque se ela já decidiu que não, tu podes mandar que 50 mensagens. O problema da construção das mensagens, constróis uma narrativa, porque as pessoas ali pensam e mandam vídeos, e já vi isso acontecer tantas vezes, e já aconteceu comigo, mas já vi acontecer tantas vezes à minha volta, que é tu começas a construir uma pessoa que não existe, porque estás a projetar aquilo que queres na pessoa e estás a preencher os buracos, os espaços em branco, que são todos. Porque tu apenas conheces aquela pessoa por 50 mensagens, ou 60, ou o que é que seja. Sim, e depois falaram de tudo, e depois chegam ao vivo e já não têm assunto. Isso eu acho que já não. Também acontece. Acho que acontece muitas vezes, sim. Aquela conversa de primeiro encontro, não é? Que é um bocado banalidade, o que é que faz? Já falaram disso. E então têm que passar para coisas mais profundas, ou então coisas muito banais, e que a conversa acaba por ficar... Não tem o à vontade para passar para conversas mais profundas. E fica ali nas banalidades. Por falar em primeiros encontros, também uma coisa que tinha surgido era primeiras entrevistas de emprego. Primeiras entrevistas de emprego? Primeiras para aqueles que nem chegam à segunda fase. Pois, é que eu nunca fiz muitas, percebes? Normalmente eles diziam-me: nós queremos, tu vens. Pois, eu também. Mas tinha que fazer a entrevista. Mas lembrei-me de um amigo que era muito bom aluno, era um gajo da Católica de Economia, que era, já no colégio era um gajo muito inteligente, mas especial. Tanto que ele depois deixou, ele foi para consultoras e depois deixou, e agora tem um surf camp e vive na praia, não sei o quê. Um gajo muito inteligente. Só cujas competências sociais eram um bocadinho distintas daquilo que é convencional. Sim. E então o gajo chegou atrasado, não sei o quê, peço desculpa e não sei o quê e tal. E entretanto já estava a secretária do gajo que eu ia entrevistar, estava o gajo que eu ia entrevistar, e o gajo que ia entrevistar disse: olha, mas e ele disse: nem sequer tomei o pequeno almoço. E o outro gajo disse: olha, mas olha que isso não é bom, você devia tomar um pequeno almoço antes de uma entrevista, não sei o quê, logo. E a senhora entretanto perguntou-lhe: quer alguma coisa, quer um café? E ele disse: bem, então nesse caso quero uma Sandes. E foi contratado. Sim. E foi contratado. Sim, eu tive várias, não foram muitas. Quando eu acabei o curso, estava a acabar ainda o curso, tive ali uma ronda que tive várias entrevistas, sempre proativas. Casting couch? Sim, casting couch. Nunca fui eu que mandei currículos. Técnico aqui onde estamos a gravar, já agora, isso. Muito obrigado à Rádio Zero. Deve ter base de dados, os alunos estão a acabar e chamam para entrevistas. Pronto. E então eu fui a várias. E aquilo são sempre muito chatas, as entrevistas nas consultoras e nas cenas de informática. Primeiro porque tens em muitas delas uma bateria de testes psicotécnicos gigante, de quase teste de QI, de análise de padrão e resolver merdas. Depois tens entrevistas com presenciais, onde te fazem enigmas.
tens um balde de 3 litros e um de 5 litros, como é que consegues 2 litros exatamente? Ou a Joana faz anos, amanhã tem 21, hoje tem 19, que dia é hoje? Pronto, merdas assim. Sempre consegui resolver, nunca me aconteceu, mas quando me fazem aquilo, naquela pressão, fico, estou fodido. Não sei. Mas depois começas a pensar, voz alta, lá, quantas árvores tem Lisboa? Foi uma que me perguntaram. E eu pus-me ali, tipo, temos Monsanto, tipo as áreas verdes, vamos supor que aí é tipo X por quilómetro quadrado, depois temos os quarteirões à volta. E o gajo curtiu o raciocínio, ele diz, como é óbvio, isto era para ver como é que tu raciocinavas. Há pessoas que eu pergunto e dizem 500 mil. Ele até pode estar certo, mas não é isso que eu quero, pronto. E então tem essas cenas. Então eu tive algumas entrevistas em que eu estava um bocado nervoso, mas nunca tive muito. Mas depois outras que eu fui em cagança, porque já tinha emprego, já tinha aceitado, já tinha contratado, eu fui às outras. E essas é bom ir nesse modo de cagança. Eu uma vez os gajos atrasaram-se meia hora e já pedimos imensa desculpa do trabalho. Eu não, por mim na boa, assim, quando eu me atrasar para vir trabalhar, vocês não podem refilar. E os gajos ficaram assim com uma cara, eu queria-me contratar depois mesmo. E correu bem. E tive uma entrevista que já foi na segunda ronda, quando eu deixei os consultores e estava a entrar mais para marketing digital, startups, e aí fui eu que mandei currículos, que foi para uma farmacêutica, em que me fizeram 3 entrevistas para um trabalho de merda que depois ofereceram 700 euros. Tive que passar por 3 entrevistas com tudo e mais, como se fosse uma merda para diretor-geral. E houve uma das entrevistas que era com uma rapariga que eu já tinha conhecido noutra entrevista e com a diretora de marketing. Que desde o início teve uma postura... Estamos aqui a ouvir Ai meu amor. Teve uma postura arrogante desde o início. Mas uma cena horrível. Estás a ver? Tipo ao ponto de... Então você... Calculo que já tenha visto o nosso site, não é? Tipo assim. E eu tinha levado uma cena. Por acaso tenho aqui várias alterações que está péssimo em termos de usabilidade e E a gaja ficou logo assim com uma cara. Depois, então, depois você é de informática, não é? Então, se eu lhe pedir para alterar o nosso site uma sexta-feira, você segunda-feira traz isso feito. E eu não. E ela não. E eu não. Não trabalho aos fins de semana, muito menos por 700 euros. E então a entrevista pode ficar por aqui. E eu fui, então, para tarde. Levantei-me e fui-me embora. E ela, não, espera. É só uma brincadeira. E continua sempre nessa postura. E eu já estava, tipo, já não quero estar aqui. Sim. Portanto, eu já estava sempre a mandar bordoadas. E depois, no fim, ela diz-me, olha, isto é agora, pronto, isto é uma técnica de entrevista que eu não sei o quê, que é para ver como é que as pessoas lidam com pressão. Eu não sou assim. Uma pessoa estava a fazer uma personagem e não sou mesmo assim. E eu, pois, agora não sei. Agora como é que eu sei? E não sei o quê, E gostámos muito. E depois queriam contratar. Ofereceram mais, tipo, 100 euros, uma coisa assim. Uau. Eu disse que sim. 2 dias antes disse que não. Que afinal não ia. Porque arranjei outra cena. Okay. E ficaram fodidos comigo. Temos pena. Pagassem melhor. Ainda bem que não foste trabalhar para uma farmacêutica. Aquilo era... Eu ia ser o departamento de marketing digital. Mas ao menos tinhas comprimidos para dormir de graça. Sim. Já viste? E aquilo era para a farmacêutica, os medicamentos sem receita e não sei o quê. E eu era mais numa de... ia aprender coisas ali sobre marketing digital, depois podia dar. Nunca queria fazer carreira lá. Mas rejeitei porque depois, entretanto, fui trabalhar para a Common. E apesar de não ser muito mais vantajoso na altura quando eu entrei em termos financeiros, era um projeto muito mais aliciante e um chefe era fixe, não era esse gajo. Esta atrasada mental que depois até me pareceu porreira, estás a ver? Só que tu, para contratares um gajo para ganhar 700 euros, vais passá-lo por 3 entrevistas e te submetes a isso, trabalhar sob pressão. É ridículo. És uma empresa de merda. És uma empresa de merda. Ou assumes, olha, a gente não tem muita guita, portanto vamos fazer isto o mais simples possível e informal. Se puderes vir mandar a tua mãe de vez em quando. E ainda por cima é tipo cenas de merda, estás a ver? É tipo, está aí o meu currículo, já tivemos uma entrevista, que já foi tipo técnica, para quê? Para que mais? E o pessoal... Sim, tu não estás propriamente a entrar para a CIA, para o grupo de forças especiais, não é? Ou para seres piloto de aviões. Fiz logo tudo, não é? Eu nunca fui de fato completo para as entrevistas. Nunca. Toda a gente ia para as consultoras. Eu, não. Camisa, um blazer, calça de ganga. Vou como o Costa. Claro, como Costa. E cheguei de t-shirt para entrevistas também. É assim mesmo. É assim mesmo. É tipo, se não me vão contratar por isto, então sois uma merda. Então não quero esta empresa. Sim. Eu depois no cliente, trabalhei no banco, tinha que se usar fato e gravata. Eu usava fato e gravata. As regras do jogo, um gajo tem que jogar. Mas uma vez que me esqueci da gravata e uma vez que as calças tinham ficado molhadas
caíram na cena da água e não tinha. E fui de calça ganga. E toda a gente chamava, estás de calça ganga. E eu percebi, mas eram colegas. E eu percebi que a chefia não disse nada. E eu, pera lá. E se eu começar a usar de vez em quando calça de ganga? E comecei a fazer isso. E à sexta-feira, que era fato sem gravata, eu ia de calça de ganga e camisa. E comecei a fazer isso. Começou mais gente a fazer. E o trabalho não pirou. Tu és de um Spartacus. Eu já tinha contado o escravo que se ergueu contra o poder romano e tu fizeste o... Foi porque eu comecei a perceber, espera lá, se calhar daquelas regras, porque nunca ninguém me tinha dito que era preciso usar fato. Tu é que é um banco, levas. Toda a gente fato e gravata, começas a lar. Aquela história do macaco, que batem no gajo e já não sabem porquê. Essa experiência. E é isso, se calhar essa regra nem existia. Estás a ver? De usar fato e gravata. Só que o pessoal vê os outros e vai os lemmings atrás, as ovelhinhas. E depois é tipo, agora eu esqueci-me da gravata e vou-me dar na cabeça porque eu me esqueci da gravata. Vão-se foder. Olha, mas pronto, foi isso. E tu nunca tiveste assim nenhuma? Não me estou a lembrar Sempre foste um trabalhador liberal? Não, mas das poucas vezes que trabalhei em escritórios para outras pessoas, acho que foi bastante simples. Nunca tive que passar por... Realmente havia chamavam-me já com a intenção de me contratar ou nunca passei assim... Não tenho muita experiência disso, por acaso. Tive sempre sorte e também não... E agora tenho reuniões com marcas, que também é outra coisa gira. Esqueças aqui um vídeo. Pá, carta branca. Não, isso não. Isso também não. Carta branca, mas depois, afinal... Sim. Já tive... Agora estou a fazer uma cena aí que à partida irá para a frente e até estão a ser porreiros. Há cenas, pronto, tem que ceder de um lado e do outro, mas estão a deixar fazer um negócio, conteúdo. Mas já me aconteceu fazer... uma farmacêutica, curiosamente. Aprovar-se o guião, fazer o vídeo. Não, tens que alterar isto. As partes todas tinham piada. E eu caguei no dinheiro. Disse, não vou fazer. Sim. Cortei as partes dele, que tinha o product placement, e fiz o vídeo na mesma, porque eu achava que o vídeo estava giro. Sim. Então lancei o vídeo, sem patrocínio nenhum, e os gajos ficaram fedidos. O que vocês querem? E rejeitei 2.000 euros para ver a minha integridade. Mas já porque eram 2.000, se fossem 20.000 não tinha rejeitado. A tua integridade, tinha trocado tudo o que eles queriam. Sim, troca, não troca. Olha, está aí prestes a rebentar a grande novidade do humor com imagens e vozes. Pois é, vem a melhor série. A melhor série de sempre, chamada Falta de Chá. Não era o Game of Thrones que tu ias falar? Falta de Chá. Falta de Chá, segunda temporada. É verdade. Segunda temporada de Falta de Chá. Eu não sei se toda... Ainda há pouco tempo, o pessoal que segue o blog... Tens uma série de sketches. Sim, que me segue o blog. Tens uma série de sketches, há 2 anos. E foram ver e vem mandar... Cheio de tu caraças, vi tudo de seguida, vai dar giro. Portanto, há muita gente que... Como o Facebook não distribui para toda a gente que segue a página, não sei o quê, que não conhece. Portanto, se não conhecem, podem ir ao YouTube pesquisar Falta de Chá e ver a primeira temporada, que saiu há 2 anos, estreou há 2 anos, e depois, entretanto, este ano teve na SIC Radical. E agora vamos estrear, quando eu digo vamos, é porque a série não é só minha, é minha e do Ricardo Cardoso, vamos estrear a segunda temporada, que estreia dia 8 de outubro, portanto, próxima segunda-feira, mas que existe uma cena mesmo para o show-off, só, que é uma antestreia ao vivo no Music Box em Lisboa, dia 6 de outubro, portanto sábado, às 10 da noite. Às 10 da noite. Entrada livre. O que é que sucede? Que eu ando a dizer muito o que é que sucede. Tenho que ir a perder esse vício, que é muito a Ricardo Araújo Pereira. Por dizem que estou a plagiá-lo. Aquilo leva 300 pessoas, o Music Box, portanto é aparecerem cedo, porque é possível que encha. Sim. Vamos projetar sketches de vários episódios ao longo da temporada e fazer umas macacadas em palco. O que é que eu posso dizer mais? A primeira temporada, os episódios eram 10 episódios, tinham 5, 6 minutos, cada episódio tinha 4, 5, 6 sketches, portanto assim um ritmo rápido. Esta temporada fomos mais garganeiros, os episódios têm 12, 13 minutos, portanto bem maiores. E com o dobro dos sketches também, 8, 9 sketches, portanto continua com o ritmo. Temos sketches um bocadinho mais longos alguns, antes rejeitávamos esse, agora não, decidimos pôr porque achámos que queríamos fazer também, esticar e testar mais coisas, mas continua a ter os sketches assim rápidos e dinâmicos. E temos convidados giros também, temos o Raminhos, temos o Alvin, o Mário Daniel, o pessoal do YouTube, como o Salgueiro, o Bernardo Almeida, o Diogo Sena, o André Nunes, um ator a sério. E o Gel também. Temos aí vários convidados que dão uma perninha nos episódios, em alguns sketch. E é isso. Espero que sigam. Podem seguir
no canal do Ricardo, que é Ricardo Cardoso TV, no YouTube. Se pesquisar a Falta de Chá, encontram lá, podem subscrever e ficar aí atentos. Ou no meu Facebook, há de estar no meu Facebook e no blog, também Instagram, Guilherme RCD. Podem seguir e hão de ver lá isso e pronto. E espero que partilhem e apareçam na Antestreia se quiserem, se forem de Lisboa e não tiverem nada a fazer. Olha, eu estava a bocejar, mas não é porque o tema não tenha interesse, é porque tu eras para entrar, mas nunca pudeste ia fazer entrar. de padre, não era? Ias fazer de padre. Por acaso tenho pena mesmo, tenho pena. És fazer de padre num... Mas eu também esperei, até vocês agora vão rebentar, vão ser convidados pela Fox ou pelo Comedy Central, e então já estarão mais ao nível de pagar um cachê. De pagar um cachê que eu possa aceitar, não é? Porque isto... Vamos ver como é que corre. Os algoritmos do Facebook e do YouTube mudaram. Nós tivemos melhor do que as nossas expectativas na primeira temporada. O que é que isso quer dizer? Os algoritmos mudaram, distribuem para menos pessoas. Estás a ver? Tens que pagar, no Facebook principalmente, tens que pagar se queres chegar às pessoas que já te seguem. E então nós na primeira temporada conseguimos uma média de 100 mil por episódio. Temos episódios com 60 mil, temos episódios com 180 mil. E, portanto, a partilha é muito importante. Sim, a partilha é muito importante. Para a realidade portuguesa é incrível. À escala, Porta dos Fundos, à escala do Brasil, em termos de números, e sendo que são episódios, não são sketches soltos que mais depressa ficam virais, são episódios. E portanto vai viver muito das partilhas, e nós tínhamos sketches para alimentar, Falta de Chá durante um ano e tal, temos para aí 80 sketches. Mas preferimos fazer uma coisa que seja diferenciadora. Mas eu acho que se calhar, se algum dos vídeos vocês acharem que tipo as pessoas estão a falar, deviam pôr esse vídeo sozinho. Sim, depois fazemos isso, pomos no Facebook sozinho. A temporada passada fizemos, esta se calhar vamos fazer mais. Mas pronto, portanto os resultados foram bons, mas não é atrativo para as marcas. 100 mil. Tu pensas, é uma série com 100 mil, é muito bom em Portugal. Agora, as marcas depois pensam, então, mas fazer uma macacada aqui tem 500 mil, ou aqueles gajos a jogar jogos têm 1 milhão e vão para esses gajos, e acho bem que vão também têm um público e merecem, mas apesar de conteúdo ser uma merda, mas portanto é preciso ajudar. É preciso ajudar a participar. E se gostarem, atenção. Se não gostarem, não têm nada a partilhar. Mas chegam ao fim, vêm 12 minutos e dizem, não, cara, isto está bom. É o mínimo que podem fazer. Viram aquilo de graça? Porque é mesmo, isso ajuda mesmo. Ajuda mesmo. O preço sem pagar é partilhar. Pensem bem, não é? Ajuda mesmo a haver uma terceira temporada que não haverá nestes moldes, porque isto é muito trabalhoso e dispendioso em termos de tempo e de dinheiro para a produtora que está nisto a custo zero connosco. E nestes moldes é difícil haver outro, porque é frustrante estar a tentar 2 anos fazer isto. Portanto, haverá outra se houver uma marca, se houver uma televisão que pague à cabeça uma temporada. Aí podemos pensar, senão não há de morrer, Falta de Chá, devemos alterar o formato, fazer espetáculos ao vivo, se calhar passar para um formato diferente, mas é difícil. Se vocês quiserem pagar, nós queríamos fazer isso, um teste, um episódio pay-per-view, para testar, tipo um episódio especial. O pessoal pagava 3 euros para ver. Imagina, das 100 mil que vêm, imagina o que é, 100 mil, 300 mil euros. Mas não, se puseres mais ninguém devia, ias logo para a América do Sul. Se é 1%, pagar isso 1%, 1000 pessoas, 3 mil euros, pá, não é nada. Mas se fosse por episódio, todos, já dava para financiar fazer uma terceira temporada. É verdade. Portanto, só que... Haveremos de debater mais uma vez esse problema hoje do conteúdo grátis e de como é que nós nos habituamos e depois não valorizamos as coisas. Por isso, tudo o que seja gratuito, que vocês gostem muito, partilha. Pronto, eu não tenho mais nada a dizer. Eu também acho que não tenho nada a dizer. Isto tem insónia. Espreme-te o cérebro. E eu agora vou ter que ir tirar foto, fazer as coisas que eu mais odeio. Uma sessão fotográfica. Todo nu? Todo nu, vamos ver. Para o meu cartaz do próximo espetáculo stand-up. Que bonito. E então até fui cortar o cabelo. É com quem? É com o Sr. Paulo Storch. Sim senhor, grande fotógrafo. Sim, senhor. O Sr. Paulo. Que é o nome curioso. Catalão, é o nome catalão. Só que eu mandei-lhe a mesma mensagem e dizer o convite ainda está de pé. E depois eu recebi uma mensagem dele a dizer assim, mensagem de Paulo, está de pé. O Paulo está de pé, muito bem. E é isso, vou ter que tirar foto, que é uma coisa que eu odeio fazer. E por cima estou com cara de sono. Vamos ver se a maquilhadora faz milagres. Tenho dúvidas. Eu também acho que não tem salvação. Isto só um departamento de efeitos especiais de Hollywood. Sim, acho que sim. Ou cirurgia mesmo. Cirurgia reconstrutiva. Ou então nem a plástica. Decapitação. Também pode ser. Guilhotina e acaba-se. Pronto, trocado, um transplante de cabeça. Exatamente. Transplante de cabeça. Até para a semana. Deus, até para a semana. Muito obrigado por assistir a mais um episódio Sem Barbas da Língua. Não se esqueçam de subscrever na vossa plataforma de eleição, iTunes, SoundCloud, YouTube e muitas outras.
Se tiverem dúvidas ou sugestões, podem enviar para o endereço de correio eletrónico sembarbasnalingua@gmail.com. Podem também passar pela nossa página de Facebook, deixar o vosso like ou a vossa mensagem. Sejam felizes e até à próxima. Eu só lhe pergunto se é assim que o país anda para a frente. Eu vim com sacrifício pessoal. Acho que o país está doido, com todo o respeito, e portanto eu não vou continuar a entrevista.